Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Pode Chegar, diretamente aqui da Assembleia Legislativa, onde a gente traz alguns temas que são importantes para o estado de São Paulo e também para o Brasil e que o nosso mandato de alguma forma alimenta e traz boas informações. E no dia de hoje eu vou trazer um tema muito sensível, na qual eu tenho muito orgulho de coordenar os trabalhos aqui na Assembleia, que é a adoção. E para falar sobre esse tema hoje, a ideia nossa é poder abordar de forma mais especial a saída das crianças e adolescentes ao completarem a maioridade. Então, a saída do serviço de acolhimento institucional. E para isso, eu trouxe com muito carinho aqui, agradeço desde já ter aceitado o nosso convite, a doutora Jadete Calisto, que é psicóloga. Quero primeiro agradecer muito a sua vinda aqui conosco. Eu que agradeço, deputado Caio. Agradeço muito poder estar aqui, passar um pouquinho da minha vida profissional, da minha experiência. Muito obrigada. Vou fazer a leitura da biografia da nossa convidada de hoje. Doutora Jadete é psicóloga e psicoterapeuta, especializada em atendimentos individuais de casais e famílias, é pós-graduada em terapia familiar sistêmica pela Unifesp e na metodologia francesa de Simone Raman. Raman, pronto. Atua como perita judicial em psicologia e facilitadora em justiça restaurativa. É presidente do grupo de apoio à adoção Acolher de Mariporã e coordena o grupo de apoio à adoção em Angola também. É autora de diversas obras sobre o universo adotivo, como o Guia da Adoção Bem-Sucedida, Preparando a Criança e o Adolescente para a Saída da Instituição de Acolhimento com Foco na Adoção, participa ativamente de eventos nacionais e internacionais sobre adoção, é membro da equipe técnica do Movimento Nacional da Adoção, uma profissional que atua há anos na linha de frente da proteção de crianças e adolescentes. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença conosco e queria já, para a gente poder começar esse bate-papo, que você pudesse explicar para o nosso ouvinte aqui e quem acompanha o nosso podcast, no que consiste o serviço de acolhimento institucional, formalmente falando. O serviço de acolhimento institucional é um serviço de alta complexidade, onde recebe crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade, seja por negligência dos genitores, abandono, maus tratos. Então, quando existe violência intrafamiliar, e essas crianças, então, vão para esse serviço, onde tem uma equipe técnica. Muitos abrigos têm uma equipe técnica composta de um psicólogo, uma assistente social e cuidadores. Perfeito. Mas nem todos os abrigos, nem todas as instituições de acolhimento têm esses profissionais. Há instituições em que, na verdade, são depósitos de crianças. Não tem profissionais adequados para lidar com elas. Uma situação bem delicada essa. Inclusive, na última reunião que nós fizemos na frente parlamentar, nós pudemos observar que, na verdade, um dos principais eixos aí para a gente melhorar a condição dessas crianças e adolescentes que estão de forma vulnerável ali, é uma equipe preparada, técnica, permanente, e isso falta ainda em muitos serviços, certo? Falta, eu acho que mesmo assim, nos bons serviços, ainda faltam professores, né? Acho que falta a parte pedagógica, porque a maior parte das crianças que lá estão semi-alfabetizadas, e isso vai ter um problema mais tarde, quando eles saírem da instituição de acolhimento. Muitos são analfabetos mesmo, ou semi-alfabetizados. Antes da gente poder abordar diretamente o tema da saída, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco a respeito dos impactos psicológicos de uma criança que praticamente vive um bom tempo da sua vida ali no serviço de acolhimento. Sim, na verdade, as crianças que vão para o serviço de acolhimento, como eu disse, estavam em vulnerabilidade. Então, são famílias desestruturadas, onde a maior parte das vezes acontece que os pais são drogaditos ou são doentes mentais, né? E então a criança é retirada desse meio para ir para a instituição. Ao chegar na instituição, muitas delas são retiradas de madrugada da casa.
porque muitas vezes existe briga, violência intrafamiliar, e os vizinhos chamam então a polícia, ou chamam o conselho tutelar, e as crianças são retiradas da casa. E eles não sabem muitas vezes por que eles estão ali, né? Que lugar é esse, o que eu estou fazendo aqui? E eles ficam esperando que esses genitores voltem para buscá-las. E as crianças, a partir do momento que entram para a instituição, não vão sair de lá com menos de 1 ano e meio, por exemplo, né? Então, é feito um trabalho com a equipe técnica do abrigo, a equipe do judiciário, com essas famílias para ver se essas crianças poderão voltar para seus lares. Muitas vezes elas não conseguem, porque a família não se reestrutura, né? Mas a prioridade normalmente é o retorno O retorno à da família criança. biológica. Isso, o retorno da família biológica. E muitas vezes assim, é o desemprego, é a drogadição, é a doença mental, são os motivos, maiores motivos de institucionalização das crianças. E o impacto emocional, então, da criança realmente é um abalo muito grande emocional. Sim. Quando ela sai daquele meio, porque a criança não tem a noção do que é ter um bom trato. Aquilo é o normal para ela, né? Então, quando ela vai para a instituição, rompe esses vínculos aí, né? Ela perde essa família, ela perde vizinhos, ela perde os amiguinhos por ali, ela perde a escola, perde tudo que fazia parte da vida dela até então, né? Então, imagine você estar numa família, de repente você perde tudo, né? Como é que fica isso emocionalmente? Então, a criança vai se entristecendo. O que eu percebia quando lá trabalhei é que as crianças iam perdendo o brilho do olhar, né? Elas vão ficando cada dia mais tristes, né? Porque não vê saída para elas. Perfeito. Né? E isso também com as crianças com algum tipo de deficiência, isso deve ser ainda mais delicado pela vulnerabilidade que tem já a criança, pela dificuldade que tem, se já tem dificuldade que a senhora trouxe aqui, para a gente ter um pedagogo, por exemplo, para ter um profissional, vamos dizer, mais capacitado, eventualmente um médico, um neuro, é mais difícil ainda. Então eu imagino que isso seja num grau ainda mais elevado de preocupação quando a criança tem alguma deficiência, certo? Sim. Na verdade, o equipamento do Estado é utilizado para atendimento dessas crianças, né? Mas nem sempre é o suficiente, né? Então, é utilizado o médico do posto de saúde, né? Psicólogo do posto de saúde, e aí vai, né? Mas nem sempre... O guia que a senhora lançou, que é o guia de uma adoção bem-sucedida, isso, claro, imagino que passa para os pretendentes à adoção, mas também pela criança a ser adotada, pelo equipamento. Eu queria entender um pouco de que forma que esse guia pode orientar essas famílias, como é que o seu guia ele serve de norte para quem pretende fazer uma adoção, ou eventualmente até para quem trabalha num serviço de acolhimento. Uhum. Na verdade, esse livro ele serve tanto para quem vai adotar, como pretendentes à adoção, ou para quem já adotou, para conselheiros tutelares, para médicos, para juízes, promotores, equipe técnica do judiciário, né? Na verdade, com a rede protetiva da criança. Mas eu vejo que é uma orientação mais para o serviço de atendimento à criança dentro da instituição. O que eu vejo é que o tempo de institucionalização da criança precisaria ser melhor aproveitado. Eu vejo que a equipe técnica das instituições utilizam grande parte do seu tempo na produção de papéis para o judiciário. Porque tem o PIA, né? Plano Individual de Atendimento, toda criança tem, onde dia a dia, hora a hora, você tem que manter em ordem aquilo para mostrar para o juiz depois. Porque diante das audiências concentradas depois no fórum, é preciso que o juiz veja o que a criança, como é que ela está, que serviços... Comportamento dela. Comportamento, se está indo para a escola, se está fazendo algum curso, o que ela está fazendo. Então, eu vejo que gasta-se um tempo muito grande com papéis e menos tempo com a criança. Então, eu vejo que falta ainda mais tempo com a criança. Então, este guia aqui, eu estou indicando técnicas de abordagem para a escuta da criança, para que o pessoal escute melhor o que ela está querendo, o que ela quer para a vida dela, principalmente os maiores, né? Sim.
a sua formação é na psicologia, certo? Sim, sou psicóloga. Os serviços de acolhimento possuem também os psicólogos em todos eles e são psicólogos permanentes ou cada um tem uma capacidade, assim, depende do seu município? Então, como é que funciona isso? Olha, eu não conheço outras instituições. Me parece que alguns têm uma equipe técnica, né, mínima, que é um psicólogo permanente, que trabalha 4 horas, pelo menos onde eu trabalhava era assim. Trabalhava 4 ou 8 horas por dia e assistente social. Perfeito. Mas nem toda instituição conta com essa equipe mínima de atendimento, né? O que eu vejo assim, eu sempre reforço muito a questão de poder pegar desde o início a alfabetização dessas crianças. Porque quando sai, eles não vão encontrar emprego nenhum se não sabe ler e escrever, né? É básico. É o básico, isso. Básico, né? Bom, entrando no tema de completar a maioridade, que é o eixo central aqui do nosso bate-papo, eu queria que a senhora pudesse nos trazer um panorama. Na verdade, ao completar os 18 anos, esse serviço de acolhimento, de forma obrigatória, precisa encaminhar esse jovem já adolescente para algum local. Sim. Eu queria entender se existe algum serviço para receber esse cidadão, como é que funciona isso e como é que é o cenário atualmente sobre o tema? O que eu tenho visto, pelo menos nos 3 anos que eu trabalhei na instituição, é que ao completar 18 anos, no dia seguinte, o rapaz tinha que sair da instituição, né? Sem nada. Então, o que aconteceu? Muitas vezes nós, como funcionários, nos cotizávamos para comprar cama para esses meninos, o mínimo, né, um fogãozinho, pagar o primeiro aluguel para eles, né, para que eles pudessem ter um lugar para ficar. Mas a maior parte deles não conseguiu se estruturar, porque é muito difícil para eles. Não, vamos pensar, um rapaz que tenha 17 anos, 11 meses e 30 dias, para aquele que completou 18 anos no dia seguinte, qual é a diferença? Não, nenhuma, né? Praticamente. Então, assim, via de regra, esses meninos estão muito regredidos em termos globais, psicológicos, emocionais. Então, eles não acompanham o desenvolvimento natural da adolescência. Agora, uma dúvida, eles são preparados também? Porque imagino eu o seguinte, alguém que está lá no serviço já há algum tempo, está com 16 anos, 17 anos, creio que já deva ter um histórico por parte de vocês que trabalham que é difícil que essa adoção possa acontecer, porque ele já está mais velho. A pretensão, creio eu, da maioria dos pais é de pegar alguém bem mais jovem. Sim. Então existe uma preparação para falar o seguinte, né? Olha, ao completar os 18 anos, você não vai poder ficar mais aqui. Tem essa tipo de preparação por parte da equipe técnica com os adolescentes? Sim. Pelo menos onde eu trabalhei, nós preparávamos, né? Mas é muito difícil para o jovem essa saída. O que eu percebia é que os jovens ficavam mais arredios, eles ficavam muito raivosos e descontavam nos funcionários e na equipe técnica, porque eles não queriam sair dali. Eles sabiam o que eles iam enfrentar na rua, né? Então, como era difícil para eles esse impacto da saída da instituição, que era um lugar conhecido por eles. Eles próprios, muitos deles desejariam ficar ali para sempre, né? Ficar eternamente ali, porque era o lugar onde eles conheciam, né? Então, como é difícil esse impacto social, porque tem um preconceito, né? Existe um preconceito social contra esses meninos, né? Achando que eles todos são trombadinhas, que eles vão matar, que eles vão roubar, né? E a dificuldade que eles têm de encontrar um trabalho, mesmo tendo preparados para entrar para algum lugar, para trabalhar, existe uma barreira social, vamos colocar assim, né? Uma barreira que não deixa esses meninos, na verdade, se estabilizarem em alguma coisa, em algum trabalho. Perfeito. Qualquer que seja. E
existe alguma sugestão de práticas, de políticas públicas que possam minimizar os impactos, como eventualmente a busca pelo primeiro emprego, com empurrão do poder público, ou mesmo uma ação nos conjuntos habitacionais, por exemplo, que possam preservar para esses jovens, na verdade, um espaço onde eles possam começar a sua vida sem ter a dependência diretamente do serviço. Inclusive, algumas propostas nós temos aqui na Assembleia, estão tramitando, mas eu queria ouvir da senhora se existem algumas sugestões de como minimizar esses impactos. Eu acho que o poder público poderia contribuir dessa forma, porque essas repúblicas acho que seriam muito boas. Só que assim, não é só a moradia, não é ser um lugar para morar, porque eles ainda precisam de tutela. Eles ainda têm uma dependência de orientação, né? Então não adianta só jogar lá e falar, oh, agora você tem uma casinha para morar, sabe? Então a importância de continuar esse apoio psicológico para esses meninos, porque senão eles podem descambar mesmo para a marginalidade, para a drogadição, né? Perfeito. Que é o caminho mais curto, né? Do ponto de vista legal, não há mais a tutela. Não há mais a responsabilidade do Estado para com aquele jovem. Terminou ali, 18 Aos 18 anos, acabou. Né? E eu acho que deveria continuar um tempo, né? Porque 18 anos ainda, se for pensar numa criança que foi acolhida há algum tempo, eles estão muito mais regredidos. Vão colocar 14 anos ou 12 anos, entendeu? Eles estão mais regredidos. Então, não é porque completou 18 anos em idade cronológica que isso corresponde à idade emocional, né? Perfeito. E existe alguma prática já em funcionamento que a senhora conhece a respeito dessas possibilidades que foram aventadas aqui, seja de repúblicas acolhedoras, seja do empurrão aí para o primeiro emprego, algum município, algum estado, algum local do Brasil em que possa servir de referência para que a gente possa buscar essas práticas? Eu não conheço, deputado Caio, eu não conheço nenhum lugar onde exista esse serviço, né? Talvez precisássemos criar um serviço assim, né? Eu tenho acompanhado um pouco e buscado informações sobre isso. Claro que existem condições também de municípios diferentes uma para com a outra. Existem municípios que são mais organizados, mais robustos e têm um orçamento mais preparado para esse tipo de política, e outros municípios menores. Então, ao meu ver, essa política tem que também ter o braço do governo do estado, porque municípios menores não têm a capacidade em poder financiar eventualmente uma república para isso, ou mesmo ter uma equipe psicopedagógica para poder monitorar esse jovem durante um período. Sim. Então, acho que fica aí a cobrança para que o próprio governo do estado possa adotar algumas dessas práticas. Inclusive, como eu já lhe falei, tem alguns projetos do nosso mandato tramitando aqui, né? Eu trouxe aqui alguns de referência, mas o projeto de lei 382 de 2019, que está aqui nessa casa, que é o Fomento ao Primeiro Emprego, o projeto de lei 117, que institui o programa de República Acolhedora para poder talvez engajar outros jovens que estejam em situações semelhantes, né? Que possam estar no mesmo local. Acho que essa prática seria essencial, correto? Sim, porque assim, parece que é muito caro tudo isso, né? Para o Estado é um custo muito alto. Mas o custo alto será quando esses meninos caem na marginalidade, né? Quando eles vão para a marginalidade e vão para a drogadição, o custo é muito mais alto social, né? Então, eu acho que é preciso repensar isso, que é preciso acolher esses meninos, né? Dando suporte para que eles possam se encaminhar na vida adulta. Porque eles já tiveram muitas perdas, muitas falhas na vidinha deles, né? Sim. E então agora é preciso dar mão para eles, né? Eu, na verdade, quando trabalhava na instituição, muitas vezes eu ia com os meninos até os locais para pedir emprego, preparava, né? Explicava o que era uma carteira de trabalho, né? Como é que você se comporta diante de uma entrevista de emprego, como é que você se veste, né? E chegava nos lugares e falava, olha, esse menino mora na instituição e ele está precisando. E a maior parte das vezes eu não recebi resposta,
sabe? E ele já percebia, ele falou, olha, tia, Não vai dar certo. não rolou, entendeu? Não vai aceitar. Uma dúvida é, os profissionais que estão no serviço de acolhimento, né, nos abrigos, eles acompanham, por exemplo, o desempenho escolar desses alunos para fazer algum tipo de cobrança ou ver se tem alguma dúvida, porque a senhora mesmo falou que muitos deles, infelizmente, ali não estão alfabetizados, ainda que possam ter passado de ano só para cumprir ali uma jornada. Mas isso é muito individual também de cada serviço ou existe algum critério que precisa ser obedecido para cobrar esses jovens do desempenho escolar? Alguns abrigos têm profissionais ali que ajudam nas lições as tarefas de casa. Mas a maior parte dos abrigos não tem profissionais especializados, nenhum. Funcionam como depósito de criança mesmo, sabe? Então, eu acho que é difícil ter uma equipe realmente efetiva que leve avante o trabalho, né? E o que eu via também era os profissionais da instituição adoecendo muito. Como eles não são capacitados, eles adoecem, porque eles recebem aquela carga emocional muito grande das crianças e já junta com a própria carga que eles têm da própria vida deles, né? Então, como é importante que recicle, esse pessoal faça reciclagem, que façam terapia, que sejam ajudados emocionalmente e sejam muito bem preparados, entendendo o desenvolvimento da criança, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento físico, né? Por isso que eu digo, o pessoal que trabalha no abrigo precisa se especializar. Para a gente já ir para o encerramento do nosso bate-papo, algumas dúvidas. O judiciário também acompanha de perto o tratamento das crianças nesse serviço de acolhimento ou é um pouco distante? Eu vejo como distante, né? Eles ficam sabendo nas audiências concentradas. Audiências concentradas, pelo menos aqui em São Paulo, é realizada uma vez a cada 6 meses. Então, a juíza, o juiz, né, promotor, conselheiros tutelares, o advogado da criança, os professores, diretor da escola, vai muita gente nessas reuniões para falar sobre a criança, né? E todo mundo vai falar um pouquinho dela. Então, eu acho que nessas reuniões, o juiz fica sabendo um pouco da criança. Mas a maior parte das vezes, não, sabe? Eu acho que mais distante mesmo. Talvez também falte equipe para poder acompanhar isso. Sim. E a gente cobra muito aqui do judiciário, varas especializadas, equipe ampla de apoio multissetorial. Então é uma cobrança que nós temos aqui já faz algum tempo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas falta pessoal, né, deputado? Demais. Falta pessoal. Especialmente em também comarcas menores, que aí tenha mais dificuldade ainda. Enfim, eu gostaria para a gente finalizar, doutora Jadete, que a senhora pudesse trazer uma experiência que lhe marcou bastante nessa sua caminhada frente a esse universo adotivo. Tem algum momento que foi marcante para a senhora? Olha, tem muitos momentos, né? Tem momentos tristes e momentos brilhantes, né? Momentos tristes é quando a gente vê uma criança ser devolvida. Quando as pessoas que adotam não têm preparo para acolher uma criança que vem de uma instituição. Muito triste. Mas também há momentos brilhantes, onde a gente vê adoções bem-sucedidas, que as pessoas estavam abertas a isso. Falaram assim, eu quero que isso dê certo. Eu aposto que isso vai dar certo, sabe? Com fé. Porque aquele que vai com o pé atrás, fala assim, não sei se vai dar certo, sabe? Esse não vai dar certo. A chance de dar errado é grande. A chance de dar errado é muito grande. Então, eu já vi muitas adoções de sucesso e eu acredito nisso, né? Por isso eu estou nesse trabalho há 15 anos, como voluntária em grupos de apoio à adoção, trabalhando com isso, orientando famílias. E eu acredito que as adoções dão certo. Dão certo quando as pessoas têm um bom preparo. Então, eu acho que o que eu poderia dizer é isso. São muitas histórias que a gente passaria um ano aqui conversando sobre elas. Não, mas é uma delícia poder ouvir de alguém que, na prática, na ponta, tem tanta experiência e essa sensibilidade para esse tema tão importante da sociedade e que, por vezes, acaba ficando
distante do dia a dia da maioria da população, e Sim. eu entendo que o poder público tem uma missão fundamental para poder, inclusive, fazer valer o que está na Constituição, que as crianças e adolescentes têm que ser tratadas enquanto prioridade. Enquanto prioridade, exatamente. Agora, o que eu vejo é que existe um preconceito social muito grande para com as crianças que vêm de instituições, como se elas fossem marginais mesmo. Então, é preciso tirar esse estigma, né? E a gente só pode ajudar amenizando um tanto esse estigma, mostrando que as crianças não são isso. As adoções podem dar certo, né? Podem ser bem-sucedidas e as crianças poderem viver com alegria, serem pessoas brilhantes, né? Em Sem seus dúvida. caminhos. Porque já é uma vida ali que já tem problemas, porque para ter perdido o seio familiar é porque de alguma forma algo não deu certo, seja por uma questão de drogadição, às vezes realmente né, os pais não têm condições de também manter, seja lá qual motivo for. Se foi para o judiciário e acabou chegando no serviço, é porque a criança já está ali bastante com problemas sérios. E aí vai viver uma vida inteira tendo que carregar isso com ela. Realmente a gente tem que estender a mão, acolher e encontrar caminhos para minimizar. Exatamente. Que é isso. Quero só, então, agradecer em nome da Assembleia a presença da senhora aqui conosco hoje. É sempre um prazer poder tratar desse tema, agradecer, porque não só hoje, mas o Grupo de Apoio à Adoção de Mariporã também é um parceiro do nosso trabalho aqui. Cecília Coimbra é uma querida amiga nossa. Enfim, a senhora agora também assumindo a frente do grupo. Que vocês possam ter muita saúde e energia para poder seguir em frente. Uma mensagem final da senhora também aqui para a Assembleia. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de nos ouvir, trazer para cá esse tema tão importante. E é isso. Muito obrigada, deputado Caio. Agradeço imensamente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, diretamente aqui da Assembleia Legislativa. Mais um episódio do nosso Pode Chegar e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.